Bom dia, estamos começando mais um Panorama do Brasil, uma parceria do Jornal DCI com a TVB e a Rádio Nova Brasil FM. Hoje entrevistando Marcelo Ponzoni, presidente e um dos fundadores da agência RAI MP, uma agência de publicidade que cresceu, para os telespectadores terem uma ideia, nos últimos anos 400%. É um número grande em qualquer língua. Marcelo, obrigado pela sua presença. Você vai ser entrevistado pela Márcia Raposo, que é diretora de redação do Jornal DCI, e pelo Milton Paes, que é da Rádio Nova Brasil FM, e por mim. Eu queria começar a perguntar para você, porque eu tenho aqui em mãos um livro que você está lançando nos próximos dias. Exatamente. É um publicitário, você é um publicitário, tem uma agência que começou quase que por acaso, você vai contar isso para nós, uma coisa muito curiosa, e ela resultou num livro. Por que você resolveu investir seu tempo para fazer um livro, e de que trata esse livro, cujo nome é curioso? Eu só queria uma mesa. O que é isso? Vamos por partes. O grande motivador de investir meu tempo nesse livro foi, sem dúvida, o meu filho. Eu tive uma... Que tem quantos anos? Hoje ele tem 13 anos. E a semana passada o livro chegou em casa quinta-feira, e eu falo que foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Até meu olho enche de lágrimas muito rápido, porque a hora que eu fiz a dedicatória para ele, cheguei para ele levantou e eu falei: filho, esse é o maior de todos os presentes, de tudo que seu pai pode te dar nessa vida, é esse livro. Maior que videogame, que motocicleta, que qualquer coisa que você possa imaginar. Se tem algo que eu me dediquei e fiz questão e está aqui agora consolidado, é a entrega desse livro para você. Não peço, nem indico, nem nada, mas se você puder ler esse livro uma vez por ano, para sempre, você vai ler diversos livros, porque em cada momento da sua vida você vai interpretar ele de uma maneira. E meu filho tem 13 anos, mas eu tenho esse nível de conversa, assim, já nunca tratei ele como uma criança, sempre conversei com ele, sempre fui amigo dele, né? E aí eu fiquei chorando lá uns 15 minutos, ele também, foi aquela comoção, né? Aquela coisa assim fantástica. E para mim foi realmente foi um momento especial. E isso aconteceu assim, meu pai, eu nasci tive a oportunidade de nascer, vamos dizer, até num berço de ouro. Meu pai foi um grande advogado, um tributarista. E eu tenho uma história curiosa, que eu nasci no Bom Retiro. Durante 10 anos eu nasci no Bom Retiro, estudei em colégio judaico, no Sholem Aleichem, na Rua Três Rios. E eu nasci na Rua Três Rios. E o escritório do meu pai era ali na Correia de Melo. Então eu cresci diante de toda aquela diversidade, né? Meu pai sempre foi eu lembro dele como uma pessoa sempre muito agitada, muito curioso, de fala rápida, muito agitado. Eu puxei bastante disso dele. E a vida foi passando, e eu tendo todas aquelas experiências, e eu sempre fui muito sinestésico, muito agitado. Meu irmão sempre foi um pouco... Eu tenho um irmão médico que trabalha no Sírio-Libanês, tudo sempre foi voltado mais para o acadêmico, e eu sempre mais para o lúdico, para o artístico. E eu, nesse período todo, eu tive, assim, naquela época eu não tinha esse contato com pais, acho que da maneira que existe hoje, não sei, pelo menos eu não tive com meu pai, muita conversa. E aos 15, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, meu pai teve perdeu um pouco a cabeça, teve uma derrocada financeira grande. Então eu estudava no Colégio Rio Branco, morava em Higienópolis, tinha apartamento em Copacabana, casa de campo em Arujá, carros importados naquela época, Mercedes, Mercury Cougar, aqueles... Então, quer dizer, quer dizer, estava inserido aquele era o meu mundo, né? E até eu faço um paralelo, meu mundo caiu mesmo, né? Então, o que aconteceu? Naquele momento houve uma ruptura familiar, até então eu entendi a família como grande berço, houve uma ruptura traumática, meu pai foi morar sozinho, minha mãe com a tia, o meu irmão foi morar com o meu avô, e eu fui morar sozinho na casa em Arujá, na casa de campo em Arujá, aos 15, 16 anos.
E dali eu comecei a me virar. Eu sempre fui muito de me virar. E eu comecei a me virar, comecei a trabalhar numa empresa em Guarulhos, de um conhecido, um vizinho, amigo meu, de ajudante de instalação de ar-condicionado para caminhão frigorífico. Porque eu sempre fui muito fução com mecânica, desde pequeno eu desmontei minha primeira motocicleta com 10 anos de idade, né? Depois não consegui montar ela, mas tudo bem, né? Então, e eu assim, sempre fui muito voltado à mecânica, assim. Então era o que eu sabia fazer, eu fui lá ser auxiliar. E logo depois daquela massa falida também do meu pai, sobrou um carro antigo, um carro velho, até um Passat, tudo. E dali, logo depois, eu dei uma arrumadinha naquele Passat, e com 17 anos fui trabalhar, 16, 17 anos fui trabalhar em vendas, tive uma oportunidade de começar a vender roupas, calça jeans, confecção, e comecei a me virar com isso, e comecei a ir para a rua. Rapidamente eu entendi que para fazer uma venda eu tinha que fazer 30 visitas, então eu tentava fazer essas 30, 40 visitas por dia. Então, assim, na empresa que eu trabalhava, eles não entendiam como é que eu voltava com tanto cartão de visita e tanto relatóriozinho de visita, porque logo cedinho eu já ia para a rua, o cara abrindo a porta eu já estava entrando, e acabei com isso desenvolvendo essa habilidade de vendas, né, de tanto assim por insistência e treino, né? Então fui pegando essa habilidade de prospecção, de venda, e a coisa foi acontecendo. E durante, vamos dizer, para não prolongar muito, durante 6 anos eu trabalhei no segmento de vendas, com confecção e caixas de papelão ondulado, embalagem de papelão ondulado. Aí, por um acaso, essa empresa de caixas de papelão ondulado começou a desenvolver displays publicitários para ponto de venda, que são esses acartonados e tal. E a hora que eu vi isso acontecendo dentro da empresa, eu fiquei curioso, falei, pô, deixa eu vender esse produto. Não, onde você vai vender? Não, eu vou nas agências de propaganda, que fazem promoção, daqui isso aqui. E aí comecei a visitar agências de propaganda. Isso eu tinha 21 anos. E eu comecei a gostar daquele ambiente, não entendia nada, mas comecei a gostar, achei tudo aquilo, eu sempre fui muito voltado para desenho também. E eu comecei a achar tudo aquilo bacana, eu falei, pô, vou estudar, porque eu tinha parado um pouco meus estudos em função da necessidade de trabalhar, tudo, eu acabei o 3º ano, parei, e aí quando eu vi tudo aquilo, eu falei, pô, vou tentar entrar na faculdade. Como eu estava em Arujá, eu prestei em Mogi das Cruzes a UMC, e entrei na UMC para publicidade. Aí no primeiro semestre, no dia, eu lembro direitinho, no dia 4 de julho, a minha mãe negociou o último imóvel da família, que era essa casa em Arujá, e dali eu tive que alugar um lugar para ficar, porque eu não tinha mais onde ficar. E no dia 4 de julho ligou uma pessoa em casa, que era a pessoa que comprou a casa da minha mãe. Alô, quem tá falando? Marcelo, tal. É o Ronaldo, eu comprei a casa de Arujá, tal. Tua mãe sempre falou de você, falou que está estudando propaganda. Eu falei, estou tentando, estou começando e tal. Ele falou, você não quer vir aqui amanhã para a gente bater um papo? Porque eu também eu me separei e eu estudei designer, e abri uma empresa, mas nunca toquei, vamos bater um papo? Eu falei, tudo bem, bacana. E ele tinha uma loja de automóveis na Vila Carrão. O irmão dele, ele é falecido, né? Até hoje existe a loja lá. E eu fui para lá no outro dia, no dia 5 de julho, sentei na frente dele, ele falou, pô, e aí, o que você conhece? Eu falei, olha, não conhecer mesmo, não conheço, estou no primeiro semestre, introdução, sociologia, semiótica, quer dizer, aquela introdução da comunicação. E eu falei, olha, eu tenho uma predisposição, tenho uma habilidade com vendas, eu posso, se você der a oportunidade, como for, a gente aprender junto. Ele falou, Marcelo, então vamos ficar sócio. Em meia hora de conversa. Aí ele falou, falei, bom, e aí? Ele falou, o que você precisa para começar a agência? Eu falei, precisa de uma mesa, uma caneta nanquim, as letras 7 e tal. Ele tirou o cheque do bolso, assinou um cheque em branco, eu tinha conhecido ele há meia hora, e ele falou, toma um cheque em branco, vai comprar o que precisa, eu vou arrumando uma sala aqui em cima da loja, e a gente começa a agência. E eu não comentei nada com ninguém, já saí, comprei as coisas, voltei, a sala já estava arrumada, e dali a gente começou. Mas tinha algo, agora eu vou citar o lance do livro, a chamada, o motivo da busca pela mesa. Eu, durante esses 6 anos que eu trabalhei em vendas, na rua, chuva, sol,
de qualquer jeito eu tinha que vender, eu não podia, se está chovendo tem que vender, se está sol tem que vender, se está trânsito tem que vender. E aquilo eu entrava nos lugares e todo mundo tinha uma mesa. E eu, quando eu chegava na empresa, tinha uma mesona dos vendedores que não tinha nem cadeira. Você tinha que emitir os pedidos e o cara quase que te enxotava da empresa. Falou, teu lugar é na rua, vendas é na rua, não é aqui dentro que você vai vender. E aquilo me mexia, porque eu chegava nos lugares, aí aquela chuva e a pessoa lá com a mesinha, telefone. E eu olhava e falei, será que um dia eu vou ter uma mesa? Eu ficava com aquele sentimento que eu não tinha uma mesa. E aquilo foi durante anos. Eu entrava em todo lugar, eu vi as pessoas que tinham um lugar para saíam de casa, chegavam em algum lugar, tinham uma mesa, passavam um dia, iam embora para casa, e no outro dia tinha outra mesa de novo. E eu todo dia eu tinha que ralar, né, para conseguir fazer o meu trabalho. Sem mesa. Sem mesa. Sem mesa. Sem mesa. E aí quando houve essa oportunidade e o Ronaldo montou tudo lá para mim, daí a gente começou, consegui minha primeira mesa. Ronaldo, seu sócio? Meu sócio, Ronaldo Arthur Esperança. Né? E aí começou, ele tinha uma loja de carro de bairro, e ele falou, Marcelo, vamos começando fazendo os anúncios da loja, o tijolinho que eu coloquei, os títulos do livro, eu só queria uma mesa, do tijolinho ao horário nobre. Então a gente começou literalmente pelo tijolinho, o anúncio de linha. E eu, no mesmo dia, eu fui no Jornal Estado de São Paulo, no outro dia, no dia 6 de julho de 88, eu fui no Jornal Estado de São Paulo, bati lá e falei, como faz anúncio? Aí eles me levaram no departamento comercial, falaram, isso aqui é uma autorização de publicação, aqui você bate o CNPJ, aqui você escreve o texto, você traz aqui, no outro dia sai o anúncio, você entrega para o cliente, cobra, ganha, você paga 20% a menos, você cobra o valor cheio, tira o teu, paga o veículo, acabou. Bom, bacana. Peguei, saí com os talões de autorização. No outro dia eu já estava com a listinha lá do Ronaldo da loja dele, 10 carrinhos. Eu mesmo datilografei, carimbei, peguei meu carro, fui lá no Estadão, entreguei, saiu o anúncio. E aí ele começou a ligar para os amigos dele que tinham lojas na região, lojistas. Pô, começa a fazer anúncio comigo. Daí eu comecei a fazer tijolinho, que era a única coisa que eu sabia fazer. E aí logo eu falei para o Ronaldo, Ronaldo, vamos pôr alguém para levar o tijolinho lá para o balcão, porque eu estou perdendo muito tempo com esse negócio de levar tijolinho, porque eu saio daqui da Vila Carrão até o centro, eu estou perdendo tempo. Então vamos pôr um menino, porque enquanto ele vai levando, eu estou agitando outras coisas. Ah, legal. Então daí a gente já contratou um boy, não era nem motoboy, né? Um boy que é de ônibus. E aí passou mais um tempinho, Ronaldo, o que você acha da gente pegar uma menininha? Porque eu estou perdendo muito tempo, porque já estamos com um volume aí de 40, 50 tijolinhos por dia, estou perdendo muito tempo datilografando. Então, bacana. Então colocamos a menina para datilografar, o menino para levar e eu agitando os tijolinhos e administrando o processo. Legal. E aí a coisa foi caminhando até um dia que a gente começou a oferecer para os clientes anúncios com arte. Então, daí, caneta nanquim, fazia aqueles duas colunas por 2 centímetros, né? Caneta nanquim, letra 7. E aí a gente foi evoluindo e conquistando clientes desse segmento, só lojistas. Chegou o horário nobre? Chegamos. Chegamos em 99 e fizemos o nosso primeiro filme para a Rede Globo. Ô Marcelo, eu acho o seguinte, eu acho que nessa história aí, né, a gente vai, inclusive, uma coisa para, de repente, pensar o telespectador que está acompanhando aí essa história de vida que você contou, eu acho que a gente consegue entender agora, porque a sua emoção, quando você falou do seu filho, em passar o livro para ele, né, e lágrimas nos seus olhos visíveis, né? Você atribui, por exemplo, esse apogeu, queda e ascensão a 3 coisas básicas: garra, força de vontade, determinação? É só o que eu tive. Marcelo, você vai responder essa pergunta daqui a 1 minuto, logo após o nosso intervalo.